Milionário surpreso ao ver mendigo negro cuidando de sua filha surda na rua. Fernando era o tipo de homem que fazia seu nome brilhar em qualquer gala. Um verdadeiro titã do mundo corporativo, com 1 milhão de coisas à sua volta. Carros luxuosos, relógios caros e uma rotina que se resumia a reuniões e almoços finos. Mas no fundo ele se sentia como um artista em um quadro monótono. Naquele dia ensolarado, decidiu tirar um tempo do seu mundo de números e cifras para levar Isadora, sua filha surda de 7 anos, ao parque. O parque estava cheio de risos e cores, e Isadora logo encontrou uma fonte de alegria ao ver as crianças brincando. Com seu jeito alegre, ela não hesitou em se comunicar em libras, balançando as mãos com a mesma leveza de quem dança. Fernando observava o passado e o futuro em sua filha, tentando aprisionar aqueles momentos felizes em sua memória. Mas então, algo incomum chamou sua atenção. À distância, ele avistou um homem negro, com roupas usadas, e um sorri. Ele nunca tinha percebido como era fácil se desconectar do mundo real. A imagem de sua riqueza, cheia de trivialidades, contrastava com a cena de amor e empatia que estava diante dele. O que tinha se tornado de sua capacidade de se colocar no lugar do outro? Uma onda de culpa e fragilidade o invadiu. Mas Caio não era só um mendigo. Ao se aproximar, Fernando percebeu no olhar dele o peso de uma história. Ele sabia que sua avó, Dona Joana, estava doente e que a vida nas ruas não era fácil. Cada gesto carinhoso para com Isadora podia ser um escapismo da dura realidade que ele enfrentava. Agora, Fernando se via em um dilema ético. Como poderia ajudar Caio e dar esperança a uma vida tão conturbada, sem que isso interferisse na sua? A presença de Caio começou a espalhar rumores sobre a generosidade de Fernando, e os jornais se interessaram. O empresário ganhava notoriedade por sua bondade inusitada, e a pressão em sua vida corporativa só aumentava. Havia quem elogiasse, mas também, e quando tudo parecia se estabilizar, uma sombra do passado se aproximou, o pai biológico de Caio. Ele surgia como um relâmpago, trazendo à tona questões sobre paternidade que Fernando não esperava enfrentar. O que significava ser pai? E o que seria de Isadora nessa bagunça? Entre reviravoltas, seu coração pesava a responsabilidade. Ele se viu envolvido em uma batalha legal pela guarda de Caio, enquanto tentava ser uma presença forte para sua filha. E no fundo, Fernando entendia que sua generosidade poderia ser testada de formas que ele nunca imaginou. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com algo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando sentia o peso do mundo em seus ombros. Olhando para a cena descontraída entre Isadora e Caio, uma onda de emoções fervia dentro dele. Como poderia ter se afastado tanto do que realmente importava? Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, uma interrupção abrupta virou seu mundo de cabeça para baixo. Um grito cortou o ar, profundo e angustiado. Caio, não! A voz era estrondosa, conhecida. Era a mãe de Caio, Isabel. Fernando ficou paralisado ao reconhecer o desespero em seu olhar. A mulher aparecera como um furacão.
No entanto, o que estava acontecendo a seguir fez o coração de Fernando quase parar. Isabel correu até o filho, jogando-se em seus braços. Você não deveria estar aqui. Eles estão à sua procura. Aquelas palavras ecoaram na mente de Fernando. A procura? O que isso significava? Ele não pôde conter a curiosidade e a preocupação. O parque, antes repleto de risos, agora estava envolto em um silêncio tenso. As crianças pararam de brincar. Os adultos, todos observando, alguns cochichando, outros perplexos. Isabel continuou, agora soluçando. Eles estão aqui, tiveram notícias sobre você, e eu não sei o que vão fazer. Ponto. A expressão de Caio se transformou em confusão e medo. Fernando engoliu em seco. Pessoas começavam a se mover, algumas afastando-se, outras se aproximando. Olhos cheios de expectativa estavam voltados para a cena ao ar livre. Quem está à procura dele? Fernando perguntou, sua voz mal saindo. Ele não queria mais se misturar, mas a situação era maior do que ele. Ouvia murmúrios sobre tráfico humano e promessas quebradas. O passado de Caio estava a ponto de ser exposto ali. Naquela tarde ensolarada, Isabel, agora em um estado de pânico, virou-se para Fernando como se ele pudesse salvar a situação. Você tem que ajudá-lo! Eu sei que você é alguém importante! Fernando queria protestar, mas as palavras não saíram. Todos os olhares agora estavam sobre ele. Isso não era apenas uma questão de meras palavras ou ajuda momentânea. Era uma situação de vida ou morte. Nesse momento, a tensão se intensificou ainda mais. Um grupo de homens estava se aproximando, cabeças raspadas e jaquetas de couro, trazendo consigo uma aura de ameaçadora autoridade. Isabel! Um deles gritou. Saia do caminho! A adrenalina correu pelas veias de Fernando. Ele não podia deixar isso acontecer. O que vocês querem com ele? Gritou, tentando assumir uma posição de força. Caio estava tão assustado que mal conseguia olhar para a cena. Isadora, percebendo a seriedade do momento, apertou a mão de seu pai, seus olhos grandes e inocentes repletos de temor. Então, inesperadamente, um dos homens parou e, com um olhar fixo, apontou para Fernando. Você! É você mesmo! A última pessoa que o garoto deveria estar perto! As palavras ressoaram como um trovão. O coração de Fernando disparou. Ele não entendia, até que a verdade se desenrolou diante dele como um filme sendo projetado. Seu pai, o homem rosnou. Ele deve um favor. E você já tem um preço. Fernando congelou. Segredos do passado se aglomeraram em sua mente. Lembranças que ele nunca queria desvendar. O homem à sua frente era alguém do passado de seu pai. E isso fazia de Caio mais do que um mendigo levado pela vida. Era um elo de uma história que agora ameaçava arrastar todos para o abismo. Olhou para Isadora, que não tinha noção do que estava por vir. E novamente para Caio, que tinha um futuro incerto à sua frente. Como Fernando sairia dessa? O que seu pai tinha feito? Com a tensão na atmosfera desmedida, ele percebeu que a generosidade parecia não ser uma opção. Agora era uma questão de sobrevivência, e a sombra do passado se aprofundava, obscurecendo tudo ao seu redor. O que ele faria a seguir? As respostas estavam escondidas em um labirinto de mentiras, revelações e um futuro cada vez mais ameaçador. Fernando estava em choque, as palavras do homem reverberando em sua cabeça.
Antes que pudesse processar tudo, a situação se transformou. Isabel gritou mais uma vez, com a voz ent. Corre, Caio, agora! E sem pensar, ela puxou o menino para trás. Os homens se aproximavam, a atmosfera carregada de tensão. Fernando sentia seu peito apertar, enquanto algum instinto de proteção despertava dentro dele. E naquele momento tão crítico, um estalo explodiu no ar. Um tiro. O som ecoou pelo parque, como se o tempo tivesse parado. E em frações de segundo, todos os olhares se voltaram para o centro do pânico. O disparo partiu a tarde iluminada. Um rasgo de violência em meio à leveza do momento. Caio caiu ao chão, segurando a cabeça, enquanto Isabel se jogava sobre ele, protegendo-o. O coração de Fernando disparou. O que estava acontecendo? Com as mãos trêmulas, ele olhou ao redor. As crianças gritavam. Algumas mães se afastavam com seus filhos. O pânico se espalhando como fogo em palha seca. Ele tentou avançar, mas os homens estavam agora mais rápidos. Um deles, com um olhar feroz, gritou: "Não se mexam!" Já com o celular em mãos, algumas pessoas filmavam. As gravações eram como câmeras de um filme que revelava o caos daquela cena. Ele se lembrou de Isadora. Olhou para ela e viu seus olhos arregalados, plantados no chão. Seu rosto de inocência se partia em pedaços. "Isadora!" ele gritou, mas não conseguia se mexer. Um segundo disparo cortou o ar novamente, e daquela vez mais próximo. E então tudo mudou novamente. A mulher que disparou não era apenas um espectador. Uma figura feminina surgiu das sombras. Era uma mulher de cabelo preto e roupas elegantes, com uma serenidade perturbadora em meio ao caos. Fernando a reconheceu, o nó na garganta voltando com força. Era Lúcia, sua ex-esposa, que ele não via há anos. O que ela estava fazendo ali? "Fernando!" ela gritou, a voz decidida, mas ao mesmo tempo carregada de desespero. "Você precisa saber a verdade." A multidão ficou em silêncio ao ouvir a sua voz. Isabel, ainda protegendo Caio, ergueu a cabeça e a confusão estava estampada em seu rosto. Fernando ficou ali, estático, seu passado se entrelaçando com aquele momento, enquanto sua mente tentava absorver tudo. O que Lúcia queria dizer? A verdade sobre o quê? Ele não é apenas um mendigo. Caio é seu filho! As palavras dela foram como um golpe em seu coração, um eco arrasador que paralisou sua mente. A revelação foi um choque monumental. Como? O que estava acontecendo? Ele olhou para Caio, que agora parecia perdido entre o caos, e para Isabel, que também escutava a revelação. A multidão começou a murmurar, comentar. Os homens passaram a olhar, ferino, para Fernando, como se esperassem sua reação. O que ele diria? O que ele fazia? Seu pai estava envolvido em toda aquela bagunça, e a vida de Caio estava em jogo. Ele não podia acreditar. Lúcia, que saiu de sua vida de uma forma tumultuada, agora voltava com um fardo que ele não poderia suportar. Os olhos de Fernando se encheram de lágrimas, uma mistura de emoção e desespero, enquanto sua mente girava. Como ele poderia ter perdido isso? Caio, o garoto que brincava com Isadora, era seu filho. Como isso era possível? E o caos ao redor dele se intensificou. Logo, um movimento de pânico se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a correr. Fernando tentava se mover, mas a confusão era tanta que não sabia para onde ir. Ele olhou rapidamente para Isadora, seu coração batendo forte em seu peito. Ela estava assustada, mas ainda segura. O que ele faria agora? A verdade estava ali, diante dele, esperando para ser desvendada. Mas tudo o que ele queria era proteger sua filha e entender tudo o que estava acontecendo. As luzes de sirenes começaram a brilhar ao longe,
E em meio àqueles sons, Fernando sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Assim como Isadora, ela era parte de uma teia de segredos e histórias que ainda precisavam ser reveladas. E a única certeza que tinha era a incerteza que agora envolvia seu futuro e o de Caio. Fernando estava em choque, as palavras de Lúcia reverberando em sua cabeça. Ele não sabia o que fazer. Antes que pudesse assimilar o que acabara de ouvir, Isabel começou a gritar. Seu rosto, uma máscara de pânico. Corre, Caio! Para a árvore! Agora! Fernando ficou paralisado. Ele olhou para Caio, que mal conseguia entender a situação, com os olhos arregalados e a expressão confusa. O momento parecia se arrastar. Assim que Caio seguiu a ordem da mãe e começou a correr, os homens avançaram. Isabel, saia da frente! Um deles gritou, enquanto o outro olhava ameaçadoramente na direção de Fernando. Então, tudo desabou. Uma explosão de luz cortou o céu e uma imensa lâmina de fogo surgiu da direção do grupo. Fernando sentiu o calor intenso em seu rosto e o som ensurdecedor de uma bomba estourando. As pessoas gritando e correndo em pânico. O ataque tinha transformado o parque em um caos absoluto. O cenário tranquilo de outrora agora se tornava um pesadelo. O tempo parecia parar enquanto Fernando se lançava atrás de Isadora, segurando a mão dela com força. Ele puxou a menina para o lado, protegendo-a do tumulto. Mas sua atenção estava na direção onde Isabel e Caio tinham ido. Eles precisavam de ajuda. Fernando olhou ao redor, vendo a multidão dispersar, todos buscando abrigo em pânico. As sirenes se aproximavam, mas a situação estava fora de controle. Ele virou-se para Lúcia. O que você quis dizer, Lúcia? Como assim, Caio é meu filho? Ele precisava de uma resposta. Naquele momento, sua mente estava girando, procurando lógica em meio à confusão. Você precisa saber a verdade sobre sua família. A voz de Lúcia era clara, mas a urgência tornava sombria. Não é só Caio, é sobre você. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dela causaram um impacto maior do que qualquer explosão que pudesse acontecer ao redor. Fernando sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? O que meu pai fez? Ele se envolveu com coisas que você nunca imaginou, Fernando. E Caio, ele não é apenas um filho legítimo. Ele é parte de um plano maior que seu pai organizou. Traficantes, o passado não pode ser esquecido. As revelações surpresas pareciam cada vez mais loucas. No meio da gritaria e do caos que o cercava, a verdade se desdobrava diante dele como uma tempestade incontrolável. O que isso significava para Isadora? Para ele, o passado estava retornando para cobrá-los. De repente, Caio se virou, seu olhar agora cheio de determinação em vez de medo. Você não vai me levar! Ele gritou com uma força que Fernando nunca havia visto. Era como se o espírito dele tivesse se acendido. Isabel puxou o filho para mais perto. Vamos, eu sei um lugar seguro. Mas Fernando não conseguia se mover. As palavras de Lúcia ecoavam na sua mente e tudo parecia fluir de maneira desconexa. Então, no meio do tumulto, Fernando avistou um homem surgindo do centro do problema, com um olhar de familiaridade. Era seu pai, quem ele acreditava ter perdido há anos. O desespero se virou em confusão, enquanto o passado e o presente colidiam. O que seu pai fazia ali?
O que ele tinha a ver com tudo isso? Como ele podia ser uma parte de algo tão sombrio? Fernando! O homem chamou, com a voz endurecida. Temos que conversar. Agora! A confusão ampliou-se dentro de Fernando. Ele estava cercado por segredos e mentiras. Olhando para Lúcia, para Caio e Isabel, sentiu a responsabilidade de proteger todos aqueles ao seu redor. Mas a verdade estava se desintegrando, como uma miragem. Como ele conseguiria sair dessa? O objetivo real por trás do caos estava se revelando, mas isso não significava que a solução seria simples. Os laços de sangue estavam se removendo e novos laços se formavam em seu coração. Fernando se viu em um labirinto de escolhas impossíveis. As sirenes estavam mais perto. As vozes e gritos pareciam abafar sua razão em meio a promessas e culpas. E a única certeza que ele tinha era que o futuro estava se desenhando de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que viria a seguir? Agora, tudo poderia mudar em um instante. Fernando estava em choque, as palavras de Lúcia reverberando em sua cabeça. Ele não sabia o que fazer. Antes que pudesse processar tudo, Isabel começou a gritar. Seu rosto uma máscara de pânico. Corre, Caio! Para a árvore! Agora! Fernando ficou paralisado. Ele olhou para Caio, que mal conseguia entender a situação, com os olhos arregalados e a expressão confusa. O momento parecia se arrastar. Assim que Caio seguiu a ordem da mãe e começou a correr, os homens avançaram. Isabel, saia da frente! Um deles gritou, enquanto o outro olhava ameaçadoramente na direção de Fernando. Então, tudo desabou. Uma explosão de luz cortou o céu e uma imensa lâmina de fogo surgiu da direção do grupo. Fernando sentiu o calor intenso em seu rosto e o som ensurdecedor de uma bomba estourando. As pessoas gritando e correndo em pânico. O ataque tinha transformado o parque em um caos absoluto. O cenário tranquilo de outrora agora se tornava um pesadelo. O tempo parecia parar enquanto Fernando se lançava atrás de Isadora, segurando a mão dela com força. Ele puxou a menina para o lado, protegendo-a do tumulto, mas sua atenção estava na direção onde Isabel e Caio tinham ido. Eles precisavam de ajuda. Fernando olhou ao redor, vendo a multidão dispersar, todos buscando abrigo em pânico. As sirenes se aproximavam, mas a situação estava fora de controle. Ele virou-se para Lúcia, tentando entender o que estava acontecendo. O que você quis dizer, Lúcia? Como assim Caio é meu filho? Ele precisava de uma resposta. Naquele momento, sua mente estava girando, procurando lógica em meio à confusão. Você precisa saber a verdade sobre sua família. A voz de Lúcia era clara, mas a urgência a tornava sombria. Não é só Caio, é sobre você. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dela causaram um impacto maior do que qualquer explosão que pudesse acontecer ao redor. Fernando sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? O que meu pai fez? Ele se envolveu com coisas que você nunca imaginou, Fernando. E Caio, ele não é apenas um filho legítimo. Ele é parte de um plano maior que seu pai organizou. Traficantes. O passado não pode ser esquecido. As revelações surpresas pareciam cada vez mais loucas no meio da gritaria. E do caos que o cercava, a verdade se desdobrava diante dele como uma tempestade incontrolável. O que isso significava para Isadora? Para ele,
O passado estava retornando para cobrá-los. De repente, Caio se virou, seu olhar agora cheio de determinação em vez de medo. Você não vai me levar! Ele gritou com uma força que Fernando nunca havia visto. Era como se o espírito dele tivesse se acendido. Isabel puxou o filho para mais perto. Vamos! Eu sei um lugar seguro! Mas Fernando não conseguia se mover. As palavras de Lúcia ecoavam na sua mente e tudo parecia fluir de maneira desconexa. Então, no meio do tumulto, Fernando avistou um homem surgindo do centro do problema, com um olhar de familiaridade. Era seu pai, quem ele acreditava ter perdido há anos. O desespero se virou em confusão, enquanto o passado e o presente colidiam. O que seu pai fazia ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Como ele podia ser uma parte de algo tão sombrio? Fernando! O homem chamou com uma voz endurecida. Temos que conversar. Agora! A confusão ampliou-se dentro de Fernando. Ele estava cercado por segredos e mentiras. Olhando para Lúcia, para Caio e Isabel, sentiu a responsabilidade de proteger todos aqueles ao seu redor. Mas a verdade estava se desintegrando, como uma miragem. Como ele conseguiria sair dessa? O objetivo real por trás do caos estava se revelando. Mas isso não significava que a solução seria simples. E num instante, tudo mudou novamente. Uma figura familiar apareceu no meio da confusão, como um fantasma ressurgido do passado. Leandro, o irmão de Fernando, que ele não via há mais de uma década. Mas Leandro não estava sozinho. Ao seu lado havia uma mulher. Ao se aproximar, Fernando reconheceu seu olhar. Era a mãe de Caio. Parte de sua realidade se rompeu. Leandro! Fernando gritou, enquanto a adrenalina corria em suas veias. O irmão olhou fixamente, uma expressão de vitória estampada em seu rosto. Surpresa! Você sempre foi tão ingênuo, Fernando. Achou que poderia escapar? A verdade está mais perto do que você pensa. A verdade? Que verdade? Fernando exigiu, a raiva e o medo transbordando. Mas Leandro sorriu de maneira enigmática. Caio não é apenas seu filho, irmão. Ele é o herdeiro. O que você não sabe é que nosso pai fez um acordo. Ele trocou sua liberdade por segurança. E agora está tudo voltando para cobrar o preço. Caio não é apenas uma criança perdida. Ele é uma peça-chave em um jogo muito maior. E você? Você está no meio disso tudo. As palavras de Leandro foram um soco no estômago de Fernando. O que isso significava para ele, para Isadora, para todos ao seu redor? O caos aumentou novamente, as sirenes se aproximando, e Fernando percebeu que já não sabia mais em quem confiar. Uma cortina de dúvidas começou a cair sobre sua vida. E a verdade, em seu aspecto mais cruel e devastador, estava prestes a ser revelada. O passado o alcançara de uma forma que ele nunca poderia imaginar. E agora ele estava prestes a enfrentar o vetor do destino com a antiga lealdade de um irmão que nunca soube ser tão traiçoeiro. Fernando estava paralisado. Leandro, seu irmão, estava ali, revelando verdades que desmoronavam sua vida em questão de segundos. Caio não é apenas seu filho, ele é o herdeiro. As palavras ainda ecoavam em sua mente, como um eco interminável. Mas o que Leandro disse fez mais do que injetar confusão em Fernando. Ele olhou para Caio, o menino que brincava inocentemente, e viu nele mais do que um garoto perdido. O que seu pai realmente havia feito?
O que significava ser herdeiro numa trama tão obscura? E enquanto a atmosfera eletrizada pulsava à sua volta, algo inexplicável começou a acontecer. Um movimento brusco. Um ser humano em Jerico. Desli! Fernando não conseguiu processar até que uma mulher apareceu, com o rosto coberto pelo capuz de sua jaqueta. Era Lúcia! Mas não era só isso. Ela segurava algo em sua mão. Um pequeno artefato metálico. Não! Não pode ser! Murmurou Leandro, a feição pálida enquanto a mulher se aproximava. As palavras se espalharam pelo ar tenso. Antes que Fernando pudesse entender, Lúcia levantou o objeto, uma granada. O tempo parecia congelar. Vocês todos precisam saber a verdade. Sua voz era calma, mas havia um peso sombrio naquelas palavras. Os olhos de Fernando se arregalaram. O que estava acontecendo? Sua mente girava, conflitada. O que você está fazendo, Lúcia? Fernando gritou, a adrenalina explodindo. O caos ao redor parecia se silenciar, todos os olhares agora fixos na mulher. Eu não posso deixar que isso continue. A verdade precisa ser ouvida. Senhor do Neto, você fez um preço com a sua liberdade, e agora seu filho pagará por isso. A menção do nome do pai de Fernando disparou ecos de pavor. Era a verdade. Tudo girava em torno de um pacto sombrio. O punho de Lúcia estava firme em torno da granada enquanto ela avançava. As emoções explodiram em Fernando e o impulso primordial surgiu. Não! Larga isso! Ele gritou e todos ao seu redor se agitaram. O pânico tomou conta da multidão. E então, um clarão cortou o céu antes que ele pudesse intervir. Um disparo. O coração de Fernando parou. Ele se virou apenas para ver Leandro atingido, uma expressão de choque congelada em seu rosto. A granada despencou do punho de Lúcia, escorregando pelo chão. Um segundo depois, a explosão soou de dentro do parque. Um trovão de fumaça e luz, arremessando tudo aos ares. Fernando estava sendo lançado de encontro ao chão, perdido entre a poeira e o grito ensurdecedor de pessoas. A visão borrada delineava o caos em sua mente. O que acontecia? Onde estavam Isadora e Caio? Quando finalmente se levantou, precisou pisar em meio ao cenário devastador de pessoas feridas, tentando entender a realidade em ruínas. As sombras da verdade se espalhando como fumaça no ar. Ele avistou uma rampa, um caminho sem fim para o desconhecido. Isadora estava escondida atrás de uma árvore, os olhos arregalados. Caio sumira. Isabel parecia confusa, como se a vida dela estivesse se desfazendo. E então, em meio ao desespero, uma revelação piscou diante dele. Nas sombras do pátio, entre os escombros, havia uma figura familiar. Era seu pai. A presença dele era um abismo. Você precisa entender, Fernando. Eu fui obrigado. Era o único jeito. Seu tom de voz era sufocante. Fernando estava prestes a explodir. Mas a pergunta rebuscava sua mente. Obrigações? A verdade que acabei de descobrir não era uma escolha. E se a verdade que você procura for ainda mais obscura do que você imagina? Disse a voz de Lúcia, surgindo de entre os destroços. Seu olhar perdido, mas fixo em Fernando. O destino ali não era apenas de pessoas. Era uma dança entre verdades e mentiras numa realidade cruel. À medida que os ecos da destruição se espalhavam, Fernando sentiu que a sua vida estava desmoronando. O que havia sido construído em seu mundo era agora uma estrutura frágil. O que significaria enfrentar tudo isso? A tensão palpável era insuportável e a verdade, uma sombra que não o deixava em paz. Como lidar com o que havia surgido? A dúvida
permearia sua mente. Cada escolha seria um reflexo do passado. O que realmente era Caio? E o que seus passos seguintes revelariam na teia de segredos que agora o envolvia? A noite escura estava apenas começando e Fernando tinha certeza de que se aproximava de um abismo que ninguém poderia imaginar. Fernando estava paralisado. Leandro, seu irmão, estava ali, revelando verdades que desmoronavam sua vida em questão de segundos. Caio não é apenas seu filho. Ele é o herdeiro. As palavras ainda ecoavam em sua mente como um eco interminável. E em meio ao caos, uma sombra se aproximou de Fernando. Ele mal teve tempo de perceber, mas a figura estava coberta por um denso fumo que subia do local da explosão. Com um movimento súbito, Lúcia se lançou adiante, a expressão no rosto uma mistura de desespero e determinação que ele nunca tinha visto antes. Você precisa entender, Fernando, gritou ela, segurando um celular com a outra mão. Tudo isso é maior do que você imagina. Fernando, por um segundo, se sentiu completamente perdido. Olhou para Caio, que estava lá assustado, e não sabia o que pensar. Um outro grito ecoou novamente entre os destroços. Fernando se virou e viu Isabel lutando para chegar até eles, trazendo a mão de Caio que estava ensanguentada. O coração dele disparou com o pavor. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando entender aquela cena grotesca. Era só uma bala de borracha. Isabel conseguia pronunciar com dificuldade. O pânico inundou sua voz. Eles estão atrás dele, Fernando. Seu pai! O que você fez? O que você sabe? A expressão de desespero em seu rosto desferia um golpe direto em Fernando. Espere! A voz de Leandro foi cortada por um estrondo. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas o que estava prestes a acontecer no parque era algo que Fernando nunca poderia prever. Ele olhou para Lúcia, sua ex-esposa, enquanto uma ideia clara perfurava sua mente. O que era aquele objeto em sua mão? Era a conexão que faltava. O que mais você não me disse? Lúcia! Ele a desafiou, já embasbacado com tudo o que descobrira. E quando Fernando parecia prestes a desabafar, um som avassalador cortou o ar novamente. Um novo tiro, mais próximo, mais alto. Cadáveres caíam ao chão em um padrão desastroso. O medo se infiltrou nas veias de todos. Vão pegar a gente! Caio gritou, agora em desespero total. A multidão entrava em um frenesi de gritos e correria. O pânico se transformou em um movimento frenético, quando Lúcia, com uma ação rápida, apontou para uma porta de saída de emergência. É por ali! Rápido! As palavras dela cortaram a confusão. Fernando agarrou a mão de Isadora e puxou-a em direção à porta. A adrenalina subia como um incêndio incontrolável. Ele tinha que proteger sua filha, não importava o custo. Mas enquanto corriam, algo chocante aconteceu. Leandro se colocou entre eles e o perigo. Não, eu não posso deixar vocês, disse ele com uma determinação feroz. Vocês precisam ir. Essa é a única chance. Você não pode fazer isso. A voz de Fernando ecoou angústia. Fração de segundo entre a decisão e a execução pesou como uma eternidade. E antes que eles pudessem reagir, Leandro se virou para as figuras ameaçadoras que se aproximavam pelo caos e fez algo inesperado. Ele se lançou na direção deles, gritando e desviando a atenção. Vão atrás de mim! Deixem eles! A ação de Leandro era como uma lâmina cortando a tensão. Ele parecia determinado a se sacrificar. E isso atingiu Fernando como um raio. A decepção misturada à admiração borbulhava dentro dele. E naquele instante crítico,
A figura de Leandro, desgastada e determinada, tornou-se um símbolo da luta contra um destino insuportável. Mas a verdadeira reviravolta veio em um instante inesperado. Enquanto Fernando tentava puxar Isadora e Caio para a porta, Lúcia se virou, lágrimas escorrendo pelo rosto, suas pálpebras tremendo como folhas ao vento. Fernando, eu sou a razão por trás de tudo isso. As palavras ecoaram como um trovão. Todos pararam. Caio é seu filho, mas a verdade vai muito além disso. Fernando sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo? A história que ele pensou que conhecia se tornava cada vez mais confusa. Eu não só escondi Caio de você, eu também sou parte dessa armação. A única maneira de proteger você e os nossos filhos. As palavras dela eram um turbilhão. O coração dele acelerou. Isadora apertou a mão dele, sem entender a gravidade da situação. E no centro daquela tempestade emocional, Fernando, o verdadeiro peso da paternidade e das escolhas, se destacava. Mas o que você quer dizer? O que você escondeu de mim? O barulho do caos aumentava, mas os olhos de Lúcia brilhavam com algo mais profundo. Fernando, a verdade é, você não é quem pensa que é. A sua vida, meus filhos, tudo isso foi uma construção e agora todos correm perigo. A revelação atingiu Fernando como uma bomba. Ele não sabia se sua vida havia sido um grande teatro. E no fundo do seu ser, uma pergunta se instalou permanentemente. Quem ele realmente era? Assim, enquanto o desespero e o horror se espalhavam em meio ao parque, a verdade gritava na sua mente, esperando para ser descoberto. Enquanto o futuro se tornava um abismo escuro sem fim. Fernando estava paralisado. Leandro, seu irmão, estava ali, revelando verdades que desmoronavam sua vida em segundos. Caio não é apenas seu filho, ele é o herdeiro. As palavras ainda ecoavam em sua mente, como um eco interminável. E enquanto o caos se desenrolava em volta, Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, gritou para ele. Fernando, você não sabe. A verdade sobre a nossa família é ainda mais obscura do que você imagina. A adrenalina corria em suas veias. Ele precisava de respostas, mas as informações vinham como um turbilhão. Ele olhou para Caio, que estava ali, com medo estampado no rosto. E então se virou para a mãe do garoto, Isabel. A confusão crescia e o pânico se apoderava de todos. Quem é você realmente, Lúcia? Fernando questionou, sua voz transbordando desespero. O que mais você não me contou? Ela respirou fundo, pareceu hesitar. Mas então, uma revelação estava prestes a romper a frágil serenidade do momento. Fernando, você precisa saber. Caio não é apenas seu filho biológico. Ele é parte de um plano que seu pai criou. Nesse instante, tudo parecia parar. O eco das suas palavras reverberou entre os destroços do parque em caos. Como assim parte de um plano? O que estava acontecendo? As expressões de todos mudaram. O choque palpável na multidão. Lúcia então continuou. A verdade é que seu pai não apenas traficava influência, ele planejava erguer um império. E Caio era a peça-chave para tudo isso. Ele precisava ser protegido. Oculto de você e das confusões que se desenrolavam. Fernando sentiu o coração disparar. Ele não sabia o que pensar. Então tudo isso foi um plano? Eu, você, Caio... Tudo isso era parte de um jogo? Antes que Lúcia pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um novo tiro ecoou,
e viaturas policiais cercaram o parque, enquanto pessoas fugiam em pânico. Fernando mal teve tempo de perceber. A cena se tornava um verdadeiro campo de batalha. "Para onde vamos?" Caio gritou, puxando a mão de Isabel. Mas Fernando estava paralisado. A confusão dominava sua mente. Ele olhou para seu irmão Leandro, que se mantinha firme. Mas então, uma mulher surgiu das sombras. Alguém familiar. Quando a tocha de luz da sirene iluminou seu rosto, Fernando congelou. Era sua mãe, Luciana, que ele pensava ter perdido. "Fernando, você não entende! É tudo uma armadilha!" A voz dela ecoou, cheia de desespero. Fernando olhou para ela, mas não conseguia entender como tudo se conectava. Ele não queria ouvir, não mais. "Eles estão atrás de você e da sua herança. O preço que seu pai pagou para esconder tudo isso." As emoções fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. "O que você quer dizer, mãe?" Fernando gritou, a frustração transbordando. Ele sentia que estava em um labirinto, e cada passo deixava mais marcas profundas. Então, outra explosão iluminou o céu. O pânico tomou conta, e a multidão gritou descontrolada. Uma pessoa passou ao lado de Fernando. Era Leandro, que estava se afastando da cena. "É a única maneira! É a única saída!" ele gritou. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, um disparo ressoou atrás deles e ecoou como um trovão. Fernando olhou, horrorizado. Leandro caiu, atingido. "Não!" O mundo dele desabou naquele instante. "Leandro!" Ele sentiu cada fibra do seu ser se partir. Leandro havia se envolvido na trama. Ele sempre soubera de tudo, mas o que isso significava? As peças começaram a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. Com Leandro caindo, Lúcia sussurrou: "A verdade está em você, Fernando. O que seu pai fez, quem você realmente é, isso está prestes a se perder se não agirmos agora." Fernando olhou para Caio e Isadora, seus rostos aterrorizados, enquanto o caos ao redor crescia. A conexão deles tornava-se mais forte. Ele precisava protegê-los. Ele tinha que descobrir a verdade. E quando ele olhou novamente para Lúcia, algo nos olhos dela mudou. "Fernando, há algo ainda mais profundo. Alguém está manipulando tudo isso. A verdade chega e vai devastar todos nós." Fernando não sabia medo ou esperança, mas a única certeza era que a noite estava apenas começando. A sombra de uma nova revelação parecia se aproximar, e ele sabia que a vida que conhecia estava prestes a desaparecer para sempre. Fernando estava paralisado. Leandro, seu irmão, estava ali, revelando verdades que desmoronavam sua vida em segundos. Caio não é apenas seu filho. Ele é o herdeiro. As palavras ainda ecoavam em sua mente como um eco interminável. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: "Fernando, você não sabe. A verdade sobre a nossa família é ainda mais obscura do que você imagina." A adrenalina corria em suas veias. Ele precisava de respostas, mas as informações vinham como um turbilhão. Fernando olhou para Caio, que estava ali, com medo estampado no rosto. Isadora estava ao seu lado, segurando sua mão, mas a expressão dela refletia um pavor que ele nunca quis ver. "Mãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" A inocência da filha perfurava seu coração. Lúcia respirou fundo, pareceu hesitar, e então, em um instante, tudo mudou. A explosão que quase os atingiu parecia pequena perto do que estava por vir. Um grito estridente cortou o ar. Era a voz de Isabel.
revelando uma verdade que Fernando nunca esperou ouvir. Você precisa escutar. Caio não é seu filho, Fernando. O mundo de Fernando desmoronou. O que você disse? A incredulidade dominava. Caio olhou para Isabel em busca de respostas enquanto Fernando lutava para processar o que acabara de ouvir. O que isso significava? Por que Isabel diria algo tão devastador? Ele se sentiu como se tivesse caído em um abismo. Ele não é seu filho. Isabel repetiu, a voz firme, mas as lágrimas escorriam. Ele é filho do meu ex-marido. Por isso tudo isso. Você estava apenas sendo manipulado. O meu ex é quem realmente teve um acordo com seu pai. Cada palavra dela era como um golpe nas entranhas. A verdade, embora chocante, começava a se revelar, cristalizando uma nova realidade. Por que você não me disse antes? Fernando sentiu seu coração bater descontroladamente. O que mais ele desconhecia? Havia tantas camadas de mentiras. As crianças e Lúcia estavam ao seu redor, uma tempestade de emoções se formando. E naquele instante de confusão, ele olhou nos olhos de Caio. Era como se tudo tivesse se desvanecido, e ele percebeu que não era apenas a paternidade que estava sob ataque, mas também a identidade dele. A multidão começava a se mover, as sirenes se aproximando, e o caos estava prestes a ficar ainda mais brutal. Uma sombra surgiu perto deles. Era seu pai, apressado, com um olhar de pânico que Fernando nunca tinha visto antes. Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de nós. Quem está atrás de nós? Fernando gritou, lutando para saber a verdade. A pressão aumentava e a confusão se tornava pesada. O que mais seu pai estava escondendo? Um grupo que quer Caio. Você precisa entender tudo, Fernando, antes que seja tarde demais. Ele puxou o filho de volta, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um estalo intenso cortou o ar. Um tiro! Fernando não conseguiu entender. O tempo parecia parar. O som ecoou pelo parque, enquanto todos paravam, paralisados. O olhar de horror se espalhou na multidão. E então, em um movimento rápido e inesperado, a verdadeira reviravolta se desenrolou diante dele. Leandro se lançou à frente de Caio, protegendo o garoto. Mas o que parecia um ato de heroísmo tornou-se um ato inesperado de traição. Ele puxou de dentro de sua jaqueta uma arma, apontando-a em direção ao pai de Fernando. Você não pode levar Caio! Ele é meu! Gritou Leandro, os olhos cheios de algo entre fúria e desespero. A cena era insana. Todo mundo ficou em choque. O que estava acontecendo? Fernando sentiu as pernas fraquejarem. Ele não podia acreditar nas armadilhas que cercavam sua vida. Era como se um castelo de cartas tivesse desmoronado, revelando uma estrutura podrida. Lúcia gritou. Isabel estava paralisada. Caio, sem saber o que fazer, estava entre o perigo e a proteção. E na confusão, Fernando se sentiu perdido. O que significava tudo aquilo? O que ele ainda não sabia sobre sua família? O que mais poderia desmoronar? E no meio do grito atordoante do parque, as consequências da ação de Leandro ecoaram, deixando um cenário que parecia uma cena de um filme de terror. E Fernando estava preso no centro da trama. O que aconteceria agora? A verdade se tornava um labirinto de traições, e cada passo o empurrava para mais perto de um abismo que poderia engolir a todos. Fernando estava em choque. As revelações estavam se acumulando como um turbilhão na sua mente. Leandro, seu irmão, havia feito algo impensável.
Nesse instante, o parque se tornava um cenário de desespero absoluto. O pânico se espalhava enquanto a multidão tentava encontrar uma fuga. Leandro, não! Fernando gritou, mas já era tarde. O irmão havia tomado uma decisão que parecia ser o único caminho para proteger Caio e a si mesmo. E isso cortou Fernando como uma faca. A traição do irmão o atingiu como uma onda de frio. Onde estava a lealdade de família? Os olhos de Caio se encheram de lágrimas. O que está acontecendo? Ele perguntou, sem entender, enquanto Isabel abraçava o filho, tentando protegê-lo da realidade cruel que se desenrolava. Isadora, ao lado de Fernando, segurava firme a mão do pai, seu olhar refletindo medo, mas também uma determinação silenciosa. Foi quando Lúcia gritou, "Precisamos sair agora!" E com isso, a pressão do momento parecia aumentar ainda mais. Fernando olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Sabia que o tempo estava se esgotando. A cada segundo, a tensão crescia. Leandro ainda estava no meio da caos, enquanto muitos corriam para longe buscando segurança. Fernando sentia o coração disparar, mas não podia deixar que o medo dominasse. Ele tinha que agir, não por si, mas pelos filhos e por aqueles que ainda podiam ser salvos. "Caio, venha comigo!" Ele estendeu a mão para o menino, que hesitou. "É seguro, eu prometo." Com um movimento firme, Caio o seguiu, enquanto Isabel lutava com a tensão e o desespero em sua voz. As sirenes soavam estrondosamente. Cada passo se tornava mais pesado, como se o mundo tivesse desacelerado. E enquanto corriam, Fernando não conseguia parar de pensar: o que está acontecendo com a minha vida? As verdades estavam se entrelaçando, formando um labirinto sem saída. E então, de repente, Leandro apareceu de novo, mais próximo do que ele imaginava. O rosto coberto de fúria e arrependimento. "O que eu fiz, Fernando? Eu só queria proteger a família." O desespero na voz dele atingiu Fernando como uma flecha. Era impossível pensar em perdão, mas havia uma centelha de compreensão. Eles eram irmãos, mesmo em meio a tanta dor. Uma explosão de luz revelou aos olhos de todos a presença da polícia, e a cena se desenrolava como um pesadelo ao vivo. Fernando não tinha tempo para pensar sobre as escolhas que cada um havia feito. Precisava se concentrar em escapar. E ali, naquele momento, o futuro deles ainda era incerto. Abrindo caminho entre a confusão, Fernando, Isadora e Caio encontraram um caminho que levava para longe do foco do caos. A adrenalina impulsionava seus movimentos. A luz do dia se tornava mais brilhante, à medida que se afastavam da escuridão das revelações. Foi quando ele percebeu que Lúcia havia ficado para trás. Revoltado, uma onda de pavor misturada com esperança percorreu seu corpo. A mulher que sempre carregou verdades pesadas, agora estava se sacrificando. "Temos que voltar por ela!" Fernando exclamou. Mas Isadora segurou seu braço. "Pai, o que mais você quer? Temos que ficar em segurança." A sabedoria silenciosa da filha calou o coração dele. E naquele instante, a decisão estava clara. A vida deles era mais importante que qualquer revelação. Com receio, Fernando levou Caio e Isadora para a linha de segurança que a polícia havia estabelecido. A multidão agora se dispersava, e com aqueles passos começou uma nova trajetória para todos. Enquanto se afastavam, uma verdade se formava na mente de Fernando. A família é moldada por amor e não apenas por laços de sangue. Ele poderia começar de novo. Com o coração pesado, mas firme, olhou para os filhos, prontos para escrever uma nova história. Agora, o verdadeiro desafio
era se reerguer entre as verdades e mentiras que ainda pairavam sobre eles. O futuro ainda não estava claro, mas sabia que junto a Isadora e Caio, tudo seria diferente. E enquanto as sirenes se afastavam ao longe, uma nova esperança brotava. A vida poderia ser dolorosa, mas também tinha o potencial de ser luminosa. Um novo amanhecer aguardava. E agora é hora de você se juntar a essa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão arrepiar seu coração. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam.